sequência de mais do plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e seus magistrados. Havendo quórum, declaro aberta a 105ª Sessão Judiciária Ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, a ser realizada na modalidade híbrida e submeto à apreciação a ata da 104ª Sessão Judiciária Ordinária de 18/11/2024, perguntando se há algum óbice. Não havendo, declaro a aprovada a unanimidade. Eu vou fazer aqui o pregão e depois vou passar a presidência ao desembargador Carlos Torque, porque sou o relator do processo. É o número 1 da pauta, é o habeas corpus número 0600-225 de 2024, está em segredo de justiça, origem Macapá. O relator é o juiz Carmo Antônio, o paciente Paulo Paranaguá Lima da Silva e a autoridade coatora é o juízo das garantias. Atuarão como vogais juízes Anselmo Gonçalves, Tina Souza, Normande Souza, Rivaldo Valente. Passa a palavra ao ilustre desembargador Carlos Torque. Obrigado, senhor presidente. Retorno a palavra a Vossa Excelência para o relatório deste HC. Há um pedido de sustentação oral, doutor Samuel Camargo Falavinha, viu, ilustre presidente? Presidente, só uma questão de ordem. Está em segredo de justiça, nós não teríamos que suspender a transmissão? Mas não há motivo para esse segredo, eu estou suspendendo como relator. Retirado, portanto, constando de ata a retirada do segredo de justiça, vamos então inicialmente ao relatório após a sustentação oral. Senhor relator. Trata-se de habeas corpus impetrado por Antônio Targino de Souza Neto em favor de Paulo Paranaguá Lima da Silva, apontando como autoridade coatora o juiz da 2ª Zona Eleitoral de Macapá, alegou impetrante que o paciente sofreu constrangimento ilegal decorrente de medida de busca e apreensão deferida por juiz incompetente em face da implementação do juízo de garantias, conforme a Lei 13.964/2019 e Resolução do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, número 610, de 26/9/24. Requereu liminarmente o sobrestamento do processo até o julgamento final desses autos e, no mérito, pediu a nulidade da busca e apreensão e das provas obtidas no processo citado, além do trancamento e retirada das provas consideradas ilícitas. Pedido liminar foi indeferido por ausente de requisitos necessários à sua concessão e, após sobreveio o parecer do Ministério Público Eleitoral, ressaltando a competência do juízo da 2ª Zona Eleitoral de Macapá quando proferiu a decisão de busca e apreensão, pois a resolução TREAP número 610/2024, que implementou o juízo de garantia, só entrou em vigor em 30 de setembro de 2024. Por fim, o impetrante apresentou manifestação e argumentou que o juízo de garantia já havia sido implementado pela resolução TREAP número 599/2024, anterior à data da decisão, que é 29/9/24. Ressaltou a incompetência do juiz da 2ª Zona, ilicitude das provas obtidas e pleiteou a concessão do habeas corpus com anulação dos atos processuais e das provas derivadas. É o relatório, excelência. Obrigado, senhor relator. Passo a palavra ao doutor Samuel, tempo regimental. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, cumprimento Vossa Excelência, desembargador Carlos Torque, que faz presidente neste momento, em substituição do desembargador Carmo Antônio, relator, quem também dirige meus cumprimentos. Como de costume, dirijo meus cumprimentos a todos os membros aqui do quórum, doutor Anselmo, doutora Tina, doutor Normandes, doutor Rivaldo, aos servidores aqui do TRE, à Procuradora Regional Eleitoral com assento nesta corte, ao colega que me acompanha, aos demais que nos acompanham e assistem. Excelências, eu vou fazer uma primeira preliminar que eu preciso fazer a pedido dos clientes. Então, vou primeiro explicar o porquê que eu estou aqui e não o doutor Antônio Targino, inclusive de quem agradeço a confiança, porque, em verdade, a busca e apreensão
que foi deferida e faço uma correção na atuação. Esse habeas corpus não é contra uma decisão do juiz das garantias, o que deveria ter sido. Este habeas corpus é contra uma decisão da 2ª Zona Eleitoral de Macapá, e usurpou a competência do juiz das garantias. E eu já vou explicar. Essa busca e apreensão, ela ocorre num comitê do candidato José Samuel Alcolumbre. Então, trago essa informação aos autos. Por que, senhor relator? Porque, ao que consta, Vossa Excelência arguiu suspeição em todos os processos que derivavam dos processos de Senado, onde José Samuel Alcolumbre é o primeiro suplente. Então, a primeira questão de ordem, para esclarecimento, não somente da Corte, seria sobre, a partir desse momento que há o conhecimento de quem se trata na base do processo, se haveria ou não uma questão de suspeição. A segunda, e já adentrando ao mérito, que acredito que as duas situações possam ser decididas. Então, vamos primeiro a esse esclarecimento do relator, aí se ele mantém a sua condição de impedimento ou suspeição, conforme irá se posicionar na situação. Porque se superarmos isso, vamos em frente, senão vai anular, vai ter que redistribuir para a relatoria, etc. Senhor relator, desembargador Carmo Antônio. Sim, qual o argumento mesmo do doutor Falavinho? O argumento que a base da investigação seria um suplente do senador Davi, o senhor José, também Alcolumbre. E aí a indagação é se essa situação de seu impedimento é exclusiva ao senador, também à família. Eu quero saber qual é a relação dessa pessoa, qual é o dessa pessoa que ele está dizendo. Porque eu não detectei inicialmente. Sim, qual é o parentesco, qual é a relação dele? O comitê onde ocorreu a busca e apreensão é do então candidato José Alcolumbre, José Samuel Alcolumbre, primeiro suplente do senador Davi Alcolumbre. Nos processos do Senado em que Vossa Excelência deu por suspeito em todos, ele era o primeiro suplente, parte integrante da ação. Por isso o questionamento inicial sobre a questão da Nós estamos tratando aqui de um ato em relação a Paulo Paranaguá Lima da Silva, Excelência. Por isso que em nenhum momento eu me vi suspeito em relação a essa questão. Nós estamos tratando de um ato específico de busca e apreensão em relação a essa pessoa em especial. Então, não me considero suspeito. Ok. Doutor Samuel, Vossa Excelência quer submeter essa preliminar para até tranquilizar o próprio relator com relação ao ponto. Vossa Excelência quer aduzir mais alguma coisa? A senhora procuradora, trata-se de questão de ordem, matéria de ordem pública, quer se posicionar sobre a questão de ordem? Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos julgadores, nobres advogados, o Ministério Público também não identifica nenhuma situação que justifique a suspeição. Eu vou submeter, então, como vota na questão de ordem, do doutor Sérgio Gonçalves. Senhor presidente, eminentes pares, senhora procuradora regional eleitoral, senhores advogados aqui presentes, diante da manifestação do relator de que não existe nenhuma suspeição, nenhum impedimento, porque se trata de pessoa diversa. O caso aqui, o paciente é o Paulo Paranaguá Lima da Silva. Em relação a esse paciente, não existe nenhum impedimento, nenhuma suspeição por parte do relator. Eu acompanho para afastar a alegação preliminar. Juíza Tina Souza. Eu entendo também, presidente, que não é o caso de impedimento. Tampouco se o magistrado declarou-se insuspeito, questão de foro, análise do próprio magistrado, e assim ele entende que é insuspeito, concordo com ele. Foco no desembargador Carlos Torque. Juiz Normando Souza. Senhor presidente, eu penso, como os colegas, e vou explicar. O desembargador Carmo Antônio, certamente, se vier a enfrentar algo que chega na intimidade das pessoas que ele se declarou por suspeito em razão de... Mas até aqui o que foi analisado, o que está sendo analisado, não atinge nada. E tenho certeza que se isso vier, o próprio desembargador vai
vai assim agir e também vai se dar por impedidos, suspeitos. Eu imagino que acho que foi isso, eu não sei dos outros processos. Então, hoje, eu sigo os colegas. Senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador regional, ilustre advogado. Senhor presidente, as causas de impedimento e suspeição, elas são taxativas, previstas na nossa legislação civil e respectivamente aplicada ao processo eleitoral. E o próprio relator manifestou que as partes envolvidas não têm nenhuma relação com que foi levantado pelo ilustre advogado em relação ao processo anterior, julgamento de processos anteriores. Então, diante desse sucinto manifestação, eu acompanho e rejeito também a rejeição, a suspeição. À medida que a matéria foi apresentada com questão de ordem, conhecida a questão de ordem, de suspeição e rejeitada a unanimidade. Prossiga, doutor Samuel, tempo retomado. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, a questão preliminar é só uma questão realmente de ordem, porque eu acredito também que o próprio relator tenha tomado conhecimento sobre a titularidade do comitê eleitoral onde houve a busca e apreensão neste momento. Então, retomando, excelências, vou destacar o que acontece nesse processo e por que nós defendemos nesse habeas corpus a nulidade absoluta da decisão da segunda zona eleitoral aqui de Macapá. A situação é técnica. A partir do pacote anticrime, que entra em vigor em 2019, e depois tem suspensa a figura do juiz de garantias pelo Supremo Tribunal Federal, até que termina o julgamento e determina como que funcionará o juiz de garantias, nós tínhamos no processo penal pátrio a figura do juiz único. Ou seja, o juiz inicial, aquele que tinha a prevenção inicial do inquérito policial e depois da investigação, seria o juiz que determinaria cautelares, buscas, prisão e depois receberia denúncia e julgaria o processo. A partir do pacote anticrime, numa visão acusatória do processo penal, se buscou separar a figura do juiz da investigação do juiz da instrução. Por que se fez isso? Justamente pensou lá o legislador que não seria possível ou não se deveria contaminar o juízo do conhecimento, aquele que julgaria o processo, com aquelas provas, aqueles elementos provindos da investigação. Até porque a investigação ela pode ter um caminho a partir de um relatório final em que indicia os acusados inicialmente, os indiciados, ou até que os absolve. Pois bem, onde entra o grande problema neste caso? O Tribunal Superior Eleitoral determinou que os tribunais regionais eleitorais instituíssem os juízes das garantias. E o Tribunal Eleitoral Regional aqui do Amapá fez muito bem isso. E já na resolução 599 de 2024 e depois na 606 de 2024, estabeleceu o núcleo de juiz de garantias e mais, já estabeleceu a competência do juízo de Santana para que fosse o juiz de garantias das ações provindas da zona eleitoral aqui de Macapá. Tanto é assim, excelências, que o próprio magistrado ACO, o doutor Diego Moura Araújo, que foi quem acabou por conceder a busca e apreensão, e nesse caso a busca e apreensão é do dia 29/9, mas já obedecendo o entendimento então do tribunal na resolução 599, que foi de 3 de julho de 2024, no dia, deixa eu ver a data da assinatura aqui, 9 O advogado consulta o celular. No dia 9/9 de 2024, ou seja, 20 dias, excelências, isso é muito importante, 20 dias antes, isso está no processo, antes da determinação de busca e apreensão que deferiu pela zona eleitoral, neste caso aqui, já declinava para o juiz de Santana as demais investigações.
E por que ele fazia isso? Porque naquele dia estava vigente tanto a resolução 599 quanto a resolução 606, ambas de 2024. Por que é importante esse destaque, doutor Anselmo, doutor Normand, doutora Tina, doutor Rivaldo e desembargador Torque? Porque no direito penal, a regra, o procedimento é garantia. Não se desconhece que no dia 30/9 entrou em vigor a resolução 610. E a resolução 610 diz o quê? Ela institui um prazo para que seja feita a distribuição em todo o território do estado do Amapá e ela revoga as resoluções 599 e 606. Ponto. Quando é a decisão de busca e apreensão da segunda zona eleitoral de Macapá? Dia 29/9. Quando entra em vigor a resolução 610, dia 30/9, um dia após. Então, excelências, qual é a lógica do processo penal neste caso? Tempo rege actum. No dia 29/9, dia que foi, então, dada a decisão de busca e apreensão, estavam em vigor, estavam em vigência a resolução 599 e a resolução 606, que já determinavam a distribuição e as decisões dos processos em andamento, e é isso que está na resolução, pelo juiz de garantias. E veja, uma coisa, excelências, seria se tivéssemos mudado a competência. Ou seja, se ao invés de ser Santana, tivéssemos mudado de volta para Macapá, aí nós teríamos uma situação de retificação de atos. E aquele ato nulo do juiz da segunda zona eleitoral poderia ser referendado, porque a nova resolução teria ali passado a competência. Porém, a partir do momento que a nova resolução mantém a competência de Santana, como eram já nas demais, nós temos os outros processos que estavam em andamento já passado para o juízo de Santana fazer o juiz de garantias. Uma situação dada pelo juiz da segunda zona eleitoral é totalmente nula. E por quê? Porque, primeiro, extrapola, usurpa a sua competência e o mais grave, fere de morte a ideia legislativa. Porque qual é o juiz do conhecimento nesse caso, desembargador Anselmo? O juiz da segunda zona eleitoral de Macapá, e ele já está viciado com a busca e apreensão que ele mesmo deferiu quando não deveria mais ter feito. Já se fez aquilo que a legislação tentou prevenir. Já se contaminou o juízo do conhecimento. Porque havendo uma denúncia nesse processo, que hoje corre perante o juiz de garantia de Santana, porque após o magistrado da segunda zona eleitoral determinou o declínio de competência para lá, após uma denúncia eventualmente oferecida, quem será o magistrado do conhecimento? O magistrado da segunda zona eleitoral de Macapá, aquele que já proferiu as decisões na investigação, tal qual veda hoje o artigo 3º do Código de Processo Penal, dentro do juiz de garantias que foi estabelecido pelo pacote anticrime. Então aqui, excelências, estamos diante de uma nulidade absoluta. Não se tem, infelizmente, como salvar esse ato que foi praticado pelo juiz da segunda zona, porque, com máximo respeito ao que defendeu o Ministério Público em seu parecer, não se tratou, na resolução 610, de criação de juízos de garantias. O que aí sim, dentro de um prazo, caso houvesse uma criação, poderíamos ter aí uma discussão. Mas se tratou tão somente de uma regulamentação de outras resoluções que já existiam e que estavam vigentes no dia em que a decisão foi tomada. Por isso, senhor presidente, senhor relator e demais julgadores, o que se requer nesse momento é que seja reconhecida
a incompetência da segunda zona eleitoral de, no dia 29/9, ter proferido uma decisão de busca e apreensão, quando já vigente as resoluções 599 e 606, que determinavam que essa decisão fosse tomada pelo juiz de garantias, e como consequência desse reconhecimento de nulidade, requer-se o trancamento da investigação em andamento. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra. Obrigado, doutor Samuel. Senhora procuradora. Imagem ampla do plenário. Obrigada, senhor presidente. Na Procuradora Regional No caso dos autos, o que se verifica é um conflito de natureza de direito intertemporal, na medida em que, conforme destacado pelo advogado da tribuna, no dia 9/9 de setembro, portanto, houve o declínio de alguns processos que estavam na segunda zona eleitoral para o juízo de garantias, mas isso teria se dado com base nas resoluções 599 e 606, que então estavam em vigor. Vale destacar, portanto, que no dia 26 de setembro de 2024 foi publicada a nova resolução, que é a resolução 610. E nesta resolução não apenas se define como marco inicial de início da competência do juízo de garantias a data de 30 de setembro, como também se ratifica que antes dessa data se mantém a competência dos juízos tradicionais, que são no caso dos autos, é o juízo da segunda zona eleitoral. Portanto, há uma diferença entre o declínio que se efetuou no dia 9 de setembro, que foi aqui suscitado da tribuna como um exemplo do que deveria ter sido feito pelo juízo da segunda zona eleitoral no caso dos autos, porque no dia 9 de setembro nós tínhamos em vigor as resoluções 599 e o caso dos autos, em que houve uma decisão prolatada no dia 29 de setembro, já amparada na resolução aprovada no dia 26 de setembro e que faria entrar em vigor a estrutura do juízo de garantias no dia 30. Tanto que no dia 30 houve efetivamente o declínio da competência a partir da implementação do juízo de garantias. Subsidiariamente, há que se levar em conta que, ainda que estivessem em vigor as resoluções 599 e 606 do TRE, estas resoluções estipulavam um prazo de 30 dias para poder haver a implementação inteira do juízo de garantias. Então, também amparado nas resoluções anteriores, nós tínhamos uma situação que não há sequer necessidade de ratificação da competência, porque há, sim, a competência do juízo de segunda zona eleitoral. Portanto, excelências, o que me parece é que a exposição que foi trazida aqui pela defesa é coerente, mas falta esse marco temporal que é decisivo, que é a data em que foi aprovada a resolução 610, que foi 26 de setembro, portanto, anterior à data em que foi prolatada a decisão de 29 de setembro. E a própria resolução, no seu artigo 13, informa que ela entra em vigor na data da sua publicação. Portanto, temos que, tanto pelas resoluções 599 e 606, a decisão estaria dentro do lapso temporal estipulado para que se houvesse a transição do juízo de segunda zona para o juízo de garantias, quanto também pela resolução 610, nós teríamos um amparo a partir dessa publicação que foi anterior à decisão do juízo titular da segunda zona eleitoral. Tempus regi acto, então nós temos aí o artigo 2º do Código de Processo Penal para poder subsidiar todo o entendimento do Ministério Público nestes autos, no sentido de ratificar a competência do juiz de segunda zona eleitoral. É a manifestação. Senhor relator. Foco no desembarque do Carlos. Excelências, presentes pressupostos, conheço do recurso. Não identifiquei divergência. Plenário. Excelências, no estado do Amapá, conforme ficou claro nas manifestações anteriores, a resolução TRE-AP número 599/2024 estabeleceu o juiz eleitoral das garantias, organizando em 3 núcleos regionais eleitorais. O normativo determinou que as zonas eleitorais continuassem processando os feitos em andamento até a redistribuição para os núcleos regionais, o que deveria ocorrer em até 90 dias.
Para o impetrante, a partir da publicação da resolução citada, houve a implementação de núcleos regionais eleitorais e, portanto, a competência do juiz das garantias decidir sobre medida cautelar. No entanto, não é bem essa a melhor interpretação. Inicialmente, é importante destacar que a Resolução 599/2024 não implementou de forma imediata a nova estrutura. Ela previu que as zonas eleitorais deveriam continuar processando os feitos que envolvem procedimentos investigativos até a instalação dos núcleos, além do prazo de até 30 dias para redistribuir os processos após a implementação. Ou seja, a redistribuição dos processos e a transição de competência não ocorreram automaticamente com a publicação da resolução, mas programadas para um prazo futuro, e isso está no artigo 2º, no artigo 3º, parágrafo 2º. Verifica-se que a norma estabeleceu 2 fases claras para a transição da competência do juiz eleitoral tradicional para o juiz das garantias. 1. A tramitação dos processos existentes nas zonas até a instalação dos núcleos. E 2. A redistribuição dos processos em até 30 dias após a instalação da nova estrutura. Com base no dispositivo citado, a competência do juiz da 2ª Zona Eleitoral de Macapá estava correta no momento da decisão de 29/9/24, pois os núcleos regionais eleitorais de garantia ainda não tinham sido formalmente instalados. A própria norma da Resolução TRE 599/2024 determinou que as zonas eleitorais continuassem exercendo suas funções de maneira regular até a imposição da estrutura dos núcleos regionais e a redistribuição dos processos. Dessa forma, a Resolução TRE 610/2024, que vigora atualmente, consolidou o funcionamento do Juiz das Garantias do Amapá, estabelecendo em seu artigo 10 que os núcleos regionais eleitorais das garantias deveriam estar em pleno funcionamento a partir de 30/9/24. Essa resolução também revogou a 599, mas manteve a essência dos dispositivos já previamente previstos, incluindo os prazos para a redistribuição dos processos. Com esse entendimento, o órgão ministerial fundamentou os seus argumentos no princípio que regra os atos jurídicos pela lei da época em que ocorreram, ou seja, ambos citaram tempus rege acto, afirmando que, até a entrada em vigor da Resolução 610, de 30/9/2024, o juízo da 2ª Eleitoral era o competente para decidir sobre as medidas cautelares. E é isso realmente o que aconteceu. Ao estabelecer a obrigatoriedade de restribuição dos processos a partir de 30/9, a Resolução 610 deixou claro que, até essa data, juízes eleitorais tradicionais, como da 2ª Zona Eleitoral de Macapá, ainda mantinham a competência sobre os feitos em tramitação. Eu faço diversas outras considerações, mas, em resumo, eu concluo que, diante do exposto, eu nego a ordem de habeas corpus, porquanto o juízo da 2ª Zona Eleitoral de Macapá, à época da decisão de 29/9/24, era competente para analisar e deferir a medida cautelar de busca e apreensão, com respaldo na legislação aplicada no momento da prática do ato. Esse é o meu voto. Obrigado, Carlos Torque. Senhor presidente, não há nenhuma dúvida em relação ao acerto do voto do eminente relator. A questão aqui está bem explicitada, não há necessidade de maiores divagações, a não ser que eu gostaria só de fazer o registro da minha insurgência contra o juiz das garantias, que para mim é uma verdadeira aberração jurídica que se estabeleceu no nosso sistema jurídico. Por quê? Porque se estabeleceu legalmente a suspeição do magistrado. Ou seja, o magistrado parece que não tem imparcialidade e independência de acordo com o legislador. Agora, todos os atos que são praticados pelo magistrado no início da ação penal, na fase ainda, às vezes, até de inquérito, numa busca e apreensão, o magistrado, entre aspas, de acordo com a legislação, se torna suspeito para os atos posteriores. Se realmente houvesse uma tendência, já se estabeleceu então uma tendência do magistrado, como se ele fosse parcial
não pudesse mais atuar no processo. Isso gerou uma série de embaraços, tem gerado uma série de embaraços no campo prático, porque nem todas as comarcas têm 2 juízes, para que um possa funcionar como juiz das garantias. Então, com todo respeito ao que foi feito, eu vejo um grande retrocesso, uma grande anomalia no nosso sistema jurídico com o estabelecimento dos juízes das garantias e, o pior de tudo, estabelecendo uma suspeição legal. Eu acompanho o eminente relator com essas observações, senhor presidente. Senhor presidente, eu acompanho integralmente o relator. Juiz Normando de Souza. Eu também vou acompanhar, e antes até do parecer da doutora Sara, eu estava vendo a resolução. Ele é negro, de pele clara, tem cabelos castanhos escuros. Já tinha sido revogada, né? No dia 26, quando foi publicada a nova resolução, ela revoga as anteriores, e ela é anterior a dado fato. Isso é muito relevante. Não estava em vigor as resoluções já revogadas. Então, não tem nenhum reparo no voto do desembargador Carmo. Senhor presidente, eu analisei os autos também, vi que a decisão da busca e apreensão proferida no dia 29 de 9 de 2024, em momento anterior da resolução 610, quando ainda vigoravam as disposições da resolução 529, que autorizava a tramitação dos processos investigativos nas zonas eleitorais, conforme bem pontuado pelo relator. Até aquele momento, a estrutura dos núcleos regionais eleitorais das garantias não estava formalmente instalada. E os prazos para redistribuição dos processos ainda não haviam se iniciado. Como muito bem já foi debatido aqui aplicando o princípio do tempo régio ato, eu concluo, senhor presidente, que a competência do juízo da segunda zona eleitoral, à época dos fatos, estava em consonância com a regulamentação então vigente, não havendo que se falar em ilegalidade ou incompetência do ato decisório. Diante disso, senhor presidente, resumidamente, eu acompanho integralmente o bem lançado voto do relator. Eu proclamo o resultado. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, em preliminar, rejeitou por unanimidade a questão de ordem, mesmo por unanimidade, denegou a ordem nos termos de votos proferidos. Retorno à presidência ao juiz desembargador Carmo Antônio de Souza. Desembargador Carlos Toque, eu queria pedir a gentileza, eu faço parte de um programa falando o direito, que é do Tribunal de Justiça, junto com o Tribunal Regional Eleitoral, e eu assumi um compromisso, e eles marcaram exatamente às 16h30, e gentilmente os organizadores aceitaram que eu pudesse transferir para as 17 horas, em Santana. Então, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, eu vou fazer o pregão, passo a presidência a Vossa Excelência e peço autorização para me ausentar, porque eu preciso representar o TRE nesse evento que já se iniciou. Pode ser? Vamos lá, então. Pode ser. Quer que eu faça o pregão? Já lhe libero? Eu agradeço. Se Vossa Excelência estiver em condições. Pronto, vamos lá. Em pauta, representação, suspensão de órgão partidário número 0600040-03-2024, origem Macapá, relator juiz Anselmo Gonçalves, requerente do Ministério Público Eleitoral, requerido partido da causa operária, PCA, o relator com a palavra no relatório. Trata-se de representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral, com fundamento nos artigos 54N e seguintes da Resolução TSE número 23.571 de 2018, em face do Partido da Causa Operária. O Ministério Público Eleitoral alegou que a agremiação partidária teve suas contas referentes às eleições de 2022 declaradas como não prestadas, sendo, portanto, necessária a propositura da presente representação com vistas à suspensão do diretório que se manteve omisso. Ao final, requeriu a procedência do pedido. O partido foi citado por meio digital, após esgotados os meios para sua localização, não tendo apresentado manifestação. É o relatório. Senhora Procuradora. Reitero os termos do parecer, Excelência. Senhor relator. A petição preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço do pedido. Não há identificação de divergência, prossiga.
Conforme narrado, trata-se de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face do Partido da Causa Operária. A questão em discussão consiste em avaliar a procedência da representação para suspender a anotação do Diretório Estadual do partido político, em razão do descumprimento da obrigação de prestar contas relativas às eleições de 2022. Desde logo, verifico que assiste razão ao autor, pois o requerente é parte legítima. As contas da agremiação referentes às eleições gerais de 2022 foram julgadas como não prestadas, evidenciando o descumprimento das obrigações constitucionalmente impostas aos partidos políticos. A decisão que declarou as contas como não prestadas transitou em julgado em 6/11/2023, conforme autos de prestação de contas eleitorais número 060-1576, dígito 20 de 2022. Não há nos autos qualquer pedido de regularização da omissão na prestação de contas. E, por fim, o partido político devidamente intimado permaneceu inerte, conforme certificado pela Secretaria Judiciária. Diante desse contexto, a procedência do pedido é medida que se impõe, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de eventual pedido de regularização das contas. Ante o exposto, julgo procedente o pedido e resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso 1 do Código de Processo Civil, para, após o trânsito em julgado desta decisão, determinar a suspensão da anotação do Diretório Estadual do Partido da Causa Operária, em razão da ausência de prestação de contas relativas às eleições gerais de 2022. É como voto. Obrigado, senhor relator. Com voto, a juíza Tina Souza. Com o relator, presidente. Juiz Normando Souza. Eu também acompanho, excelência. Juiz Givaldo Valente. Também acompanho, presidente. Eu também acompanho, proclamo o resultado. O pleno, à unanimidade, conheceu da representação e a julgou procedente os termos dos votos proferidos pelo relator com as consequências legais advindas de tal procedência. Não havendo mais processo em mesa, eu declaro encerrada a sessão judiciária e, naturalmente, convidando a todos para a sessão do dia 21, quinta-feira, amanhã é feriado. Muito obrigado, boa tarde a todas e todos. Imagem ampla do plenário. Sequência de imagem do plenário. Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e seus magistrados.